do livro Raios de Luz, volume 1, Espírito Antônio de Aquino, psicografado por Loadir João Junqueira de Matos, lição 3, o sofrimento é um dos caminhos. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus. Irmãos, quando em meio de uma grande dor vos aparece um amigo que, com a sua palavra carinhosa, vem tomar parte no vosso sofrimento, o vosso coração se sente como que aliviado de uma parte dessa mesma dor. Imaginai agora, amigas minhas, o sofrimento vos torturando a alma, a ansiedade se apoderando do vosso ser, a incerteza em vossos pensamentos e num dado momento quedai-vos a pensar que algo existe que vos liga ao ser infinito, ao Criador de todas as coisas, no onipotente e onisciente. E nesse instante, a vossa dor se transforma porque crê que não está só. Crê que esse alguém todo-poderoso não vos deixa abandonado. E então, essa dor, esse sofrimento, vós ides vendo que se transforma em elevo, trabalho, em santa comunhão com as outras almas que estão recebendo, nesse momento, a determinação idêntica do alto. Não vos abandoneis, pois, ao sofrimento. Tirai partido, aceitai a tarefa que vos é dada e, confiante, trabalhai para vos sairdes vitoriosos da luta. O sofrimento atinge a todas as almas em prova, e mesmo aquelas que não recebem diretamente do Senhor determinadas dores, físicas ou morais, essas almas devem procurar os que sofrem e ajudá-las a carregar a cruz. Às vezes, uma simples palavra de amor, um gesto de piedade é força que ajuda a sofrer. Não vos impacienteis com aqueles que a todo momento pedem vosso auxílio, às vezes para pequeninos nadas. Coitadinhos, isso prova que querem sair do estado em que se encontram e, como não encontram outro meio, recorrem a vós, não para vos aborrecer, porém insensivelmente são atraídos por forças auxiliadoras. Não sois médiuns? Os médiuns são as forças auxiliadoras, comandadas por aqueles que conduzirá todas as almas para o amor único de Deus. Em nome de Teresa, abençoados sejam os vossos trabalhos. Continuai e confiai. A dor é a nossa maior conselheira. Muitos dizem assim. Por que seria que ela é a nossa maior conselheira? Porque quando ela chega, nós necessitamos de olhar para o alto, de buscar ajuda, de procurar aquilo ou aqueles que podem aliviá-la, explicá-la, justificá-la. Todos nós somos iguais perante a dor, porque a dor não traz privilégios, tanto rico quanto pobre, quanto o chinês, o japonês, o brasileiro, quanto o negro, o branco, o amarelo, todos sentem dor, todos passam pela dor, seja maior ou menor proporção. Sejam dores provindas das perdas, sejam de entes queridos, seja de bens materiais, seja dor pela culpa, provocado pela mágoa, provocado pela dor física, de algum mal que atinge o corpo, ou pela própria dor moral. Todos, em maior ou menor proporção, sentirão as dores do mundo, porque estamos encarnados, estamos vivenciando uma experiência de aprendizado, uma experiência que pode ser muito útil para a nossa vida, para o nosso progresso. Então nós podemos dizer que a dor
ela vai nos conduzir para um lugar melhor. Mas como assim? Conduzir para um lugar melhor. Melhor de entendimento daquilo que nos acontece. E nós temos no nosso Evangelho as explicações mais generosas, mais esclarecedoras para esse momento. E no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, fala que muitas das vezes Deus não envia um fardo pesado para ombros frágeis, né? O fardo é sempre proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem de enfrentar a dor, de enfrentar o sofrimento. E ele diz que a recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa por a aflição. Mas é preciso merecer essa recompensa, e é por isso que a vida é cheia de adversidades, cheia de momentos difíceis, mas também de momentos alegres, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso e não quer que nenhum de nós sofra eternamente. E ao lado da dor, Ele traz também o remédio. Ele traz as consolações. Então, que nós possamos procurar entender a dor, entender essas dificuldades que nos chegam, como diz Antônio de Aquino. E ele fala que nos momentos difíceis das dores, sempre tem alguém ao nosso lado. Sempre enviado um anjo consolador, alguém que vem sarar a nossa ferida, seja ela moral, seja ela física do corpo. São os médicos da terra e são os médicos do mundo espiritual. São as almas generosas e amigas que estão ao nosso lado, trazendo conselhos para aliviar a nossa consciência e outras para nos lembrar o porquê da dor. Então nós temos muito que buscar nesses momentos compreender o que nos acontece. E a doutrina espírita, ela vem justamente falando isso para nós, que nós devemos buscar essas respostas no Evangelho de Jesus. Jesus nos ensinou, nos momentos difíceis, a prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos guias espirituais, ao anjo da guarda, aqueles espíritos que confiamos, pedindo ajuda, pedindo forças para resistir, para não buscar o desânimo, a tristeza, porque tudo passa e tudo tem uma explicação e uma razão de ser, seja nessa vida ou em outra, mas sempre em busca de nos educar, de nos preparar para os embates. Então, não recebemos uma dor a qual não possamos lidar com ela. E não vamos lidar com essa dor sozinhos. Porque temos à nossa volta não só os amigos, os parentes, os familiares, temos ao nosso lado os nossos guias espirituais, Deus e Jesus. E ele vem dizendo mais, Santo Agostinho, no Evangelho, ele fala que a prece
né, como estão falando dela, é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Então ele fala que o remédio para as dores, para o sofrimento, está também na fé. Jesus não nos disse, né, que a fé transporta montanhas? E Santo Agostinho continua dizendo para nós: e eu vos digo que aquele que sofre, que tem fé como apoio, será colocado sobre a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos das dores mais fortes serão para ele as primaveras ou as primeiras notas da alegria na eternidade. Felizes aqueles que choram e que sofrem. Que vossas almas sejam alegres, porque serão atendidos por Deus. Então é a fé, é essa fé viva, né? Que a gente acredita não porque eu tenho que acreditar, mas porque eu tenho a certeza de que Deus é justo, é bom, é misericordioso. E se algo eu preciso aprender através da dor, que eu compreenda, que eu busque, que eu me tenha a resignação, não da acomodação, mas aquela que diz: eu preciso. E eu vou buscar forças para caminhar com essa dor, passar por esses momentos sem reclamar, entendendo o que se é bom para mim, como ele diz lá no futuro. Felizes aqueles que choram, porque rirão, né? Porque Deus os espera. Não desanimemos em nenhum momento da nossa vida. Santo Agostinho diz que Deus não espera que submetamos nossa fé a Ele sem uma razão, mas os próprios limites da nossa razão tornam a fé uma necessidade. Precisamos acreditar, precisamos ter a certeza de que as dores, os sofrimentos não são eternos. São momentos de aprendizado. E ele fala que o sofrimento atinge a todas as almas, né? E a gente precisa compreender que todos nós devemos uns para os outros. E que a nossa fé vai fazer a gente caminhar entendendo que, embora as dores tenham chegado a nós, aos outros que amamos, porque ela atinge a todos, como já comentamos, nós devemos ser fortes. Nós devemos buscar no trabalho no bem, no estudo, assistindo aos outros, nos projetos de caridade, em que as dores do mundo aparecem nesses momentos das grandes calamidades, ou que estão bem próximos às vezes de nós, né, nos aguardando para levar o consolo nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, nos orfanatos e às vezes até mesmo dentro dos nossos lares. Dores que são ocultas, mas que o silêncio pode revelar, o que muitas das vezes um comportamento exaltado pode revelar, que aquelas almas sofrem. E nós devemos levar o remédio, que é a palavra de amor, que é a palavra de esperança, que é a palavra de consolo, que só a fé pode dar. A fé em Deus é o grande remédio. A gente ter certeza de que nada é castigo,
nas leis de Deus, que um Deus bom, justo e amoroso não pode castigar ninguém. Que os sofrimentos são a purificação da alma. É o momento da gente buscar ajuda, da gente compreender, da gente querer se libertar daquilo que nos faz mal. Então, nesses momentos, a gente diga: Senhor, me ajude. Jesus, eu estou aqui para compreender o que queres de mim. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu os aliviarei. Então, que a gente tenha a certeza que esse alívio virá. A certeza de que todas essas dores têm uma explicação e uma razão justa. Que eu não sofro por acaso. Que eu não sofro porque Deus quer, porque o outro quer. Todos nós vivemos num planeta de provas e expiações. Todos nós vamos passar em algum momento pela dor. Mas se prestarmos atenção, as alegrias são muitas. E que a dor é esse aguilhão do progresso. A que todas as almas que caminham em direção a Deus, que buscam se libertar das suas imperfeições, porque a dor assinala que há algo imperfeito em mim e que eu preciso trabalhar. E o trabalho está sempre à minha disposição de fazer pelos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem. De eu buscar aliviar a dor do outro para aliviar a minha própria dor, que é no trabalho do bem que eu serei aliviada. É tratando da dor do outro que eu trato da minha. E assim, fazendo o bem sem olhar a quem, sem buscar as recompensas do mundo, mas as recompensas celestes, no silêncio e na alegria. Mesmo que eu ainda carregue aquela pontinha de tristeza, eu digo: Senhor, amanhã eu hei de vencer a mim mesmo, vencer essa dor, vencer essa mágoa, vencer esse sofrimento, porque eu acredito que um pouco mais lá na frente tudo terá acabado e eu estarei mais leve, mais livre para fazer escolhas que tragam muito mais alegrias à minha vida. Graças a Deus.